O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Então, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Abrindo o mês de dezembro, notícia da última sexta-feira, dia 1º. George Santos é expulso da Câmara dos Estados Unidos. O George Santos, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, se tornou muito conhecido nas redes sociais pela sua possível mitomania, né? Nem eu nem o Matias somos psicólogos ou psiquiatras para, né, averiguar uma mitomania, mas sua possível mitomania. Mas temos vários indícios. Pois é, e sua ficha aí de né, histórias mal contadas envolvendo dinheiro de campanha que foi parar em OnlyFans. A pior de todas é que ele desviou dinheiro de uma campanha, de uma vaquinha, né, para os cuidados de um cachorro de um veterano de guerra. Pois é. Não dá para confiar numa pessoa dessas. Pois né? é, eu acho que assim, o Mobutu assinava embaixo dessa frase, sabe? Tipo, não, roubar dinheiro de cachorro com câncer já é demais. Nem o Mobutu, sabe? Que provavelmente, para quem não sabe, Mobutu Sese Seko foi ditador do Zaire e provavelmente foi o maior ladrão do século XX. Né? Ele acho que compete ali com o Ferdinand Marcos, né? A gente está falando aqui em corrupção, tá? Em quantidade de grana, né? Não estamos falando de atrocidades nem nada, enfim, claro. E daí a competição se a gente for falar de atrocidades, aí, né, você tem... Enfim, George Santos foi, então, né, expulso por 311 votos a favor, 114 contra. A maioria dos votos contra foram de republicanos, né? Foram 112 votos republicanos contra e 2 democratas contra. Dos 6 congressistas já expulsos da Câmara dos Estados Unidos, o levantamento feito pela Fernanda Perrin, 3 foram no século XIX por traição, porque apoiavam os confederados, do período da Guerra Civil, e 2 nos anos 1980 e 1990 por corrupção, e no início do século XXI, e agora George Santos em 2023. Tá? Ele disse que quer que esse lugar vá para o inferno, no caso esse lugar é o Congresso. Tá? Já postaram nas internets os funcionários do Capitólio trocando a fechadura do gabinete dele, tá? Porque assim, se ele levou a chave não vai adiantar mais nada, né? Como se fosse fácil dele acessar também, né? É muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Ele já está fazendo vídeos numa plataforma, que é uma plataforma que acho que a gente já comentou aqui, que você paga lá uma grana e uma celebridade faz um vídeo personalizado para você, né? Então, você pode pedir um parabéns a você do Kid Rock, por exemplo, se você quiser. Você quer desperdiçar dinheiro? Você quer um feliz aniversário do Kid Rock não, de presente, Matias? Não quero. Tá? Mas o George Santos já está nessa plataforma fazendo esses vídeos e a gente sempre recomenda aqui o perfil dele feito na revista Piauí, que a matéria se chama Eu Conheço Essa Bicha. Tá? Um perfil feito sobre ele na revista Piauí, que a gente já recomendou aqui. E ele também disse que ia cair atirando, né? Inclusive ele começou a postar lá algumas denúncias nas suas redes sociais, enfim. Também em relação à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, meu caro Matias, o Kevin McCarthy anunciou que vai renunciar. Tá? O Kevin McCarthy, para quem não se lembra, era, até pouco tempo atrás, o presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele do Partido Republicano. Ele é deputado desde 2007, tá? Pela Califórnia. E ele disse que vai renunciar, tá? Estou saindo da casa, mas não da luta. Ele que foi o tópico principal da edição 353, né? Lá de começo de outubro. Isso, quando ele entrou para a história,
né, por ser o primeiro presidente da Câmara removido do posto. Né? E agora ele disse que vai renunciar. Né? Ele disse que estou ansioso para ajudar empreendedores a atingir o pleno potencial. Em outras palavras, ele vai trabalhar com lobby. Né? Um abraço para nossa querida Beatriz Falcão, né? A Bia Rock, que trabalha para desmistificar, inclusive, alguns aspectos do lobby. Né? Mas então ele disse que vai renunciar, né, ao mandato. Tá? Foi também uma notícia chocante, porque, novamente, se você pensar, até o último dia 3 de outubro, tá, ele era uma das pessoas mais poderosas da política dos Estados Unidos. Ele era presidente da Câmara. E agora ele vai renunciar ao mandato. Então, assim, alguma coisa tem, cara. Não pode ser apenas... Ele falou, né, que tem sofrido perseguições de colegas deputados, né? E aí muita gente falando, os trumpistas do Partido Republicano estão em cima dele, né? Ele está sendo crucificado dentro do partido por não ser dessa ala mais trumpista, né? Mas, assim, alguma coisa tem, cara. Alguma coisa tem, sabe? Filmaram ele fazendo algo hediondo, não é possível, ele está sendo chantageado com alguma coisa bizarra, né? Também nessa semana na política dos Estados Unidos, meu caro Matias, o Joe Biden disse que se Trump não estivesse concorrendo, eu não tenho certeza se eu estaria concorrendo. Mas nós não podemos deixá-lo vencer. Em outras palavras, ele disse que ele é o único cara que pode deter o Donald Trump. Primeiro, é uma lição de autoestima de um octogenário, né? E segundo, é uma lição de autoestima talvez um pouco errada, não sei, porque... Né? O Partido Democrata hoje, embora você não possa cravar uma grande liderança nacional, né, a gente tem falado aqui há muito tempo como o Joe Biden tem se enfraquecido nos últimos tempos, se desgastando especialmente com os temas de pauta exterior. Né? A guerra na Ucrânia, o volume de ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia aliena ele de um eleitorado ali do centro, porém da centro-direita. Né? E enquanto o apoio irredutível do governo dele a Israel aliena ele do eleitorado especialmente mais jovem e não branco. Então, né, novamente é uma lição de autoestima. E agora, nessa quinta-feira, o filho dele foi indiciado, né, acusado pelo Departamento de Justiça de evasão fiscal. Tá? A boa e velha sonegação, ele teria sonegado 1,4 milhão de dólares. Se condenado, ele pode pegar até 17 anos de cana, tá? No caso, o filho dele, o Hunter Biden, né? A gente, né, lembrando, o Hunter Biden já teve aquele episódio do notebook, teve as questões envolvendo a Ucrânia, né, desde quando o Donald Trump ligou lá, aquela questão de caiu o procurador-chefe da Ucrânia, né, também tem uma questão que é muito explorada na política, né? Porém, aí é uma questão de outra ordem, né? Que é o fato de que ele, pelo menos em um momento da vida, ele teve um problema de adição, né? Ali seria usuário de drogas, enfim. Então, agora ele foi acusado, né, de evasão fiscal de 1,4 milhão de dólares. Ainda nos Estados Unidos, meu caro Matias, porém agora saindo da política, né, registrando que na última sexta-feira, né, na semana passada nós gravamos o programa na quinta-feira, então na última sexta-feira, dia 1º de dezembro, faleceu a Sandra Day O'Connor. Tá? Ela foi a primeira mulher a ser juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, cargo que ela ocupou de 1981 até 2006, tá? Ela foi nomeada, né, pelo Ronald Reagan, e ela foi nomeada naquele contexto, né, especialmente o contexto durante o governo Reagan, em relação ao aborto de gestação. Né? Então você tinha muita pressão,
né, pela questão de que você tem a discussão sobre o aborto de gestação, mas que você não tem sequer uma juíza mulher na Suprema Corte, né? Então foi muito por pressão desse pensamento na época, né? Não que ela não tenha méritos, é claro, não é esse o ponto, né? A gente está falando do contexto histórico dessa nomeação e, embora ela fosse... isso foi muito curioso, embora ela fosse uma pessoa conservadora e nomeada por um presidente conservador, provavelmente o presidente mais conservador do pós-guerra dos Estados Unidos, até o Donald Trump, né? O voto dela, né, no caso da Planned Parenthood, ajudou a manter o então entendimento sobre aborto de gestação, né, que foi abandonado recentemente pela Suprema Corte. Tá? Lembrando que nos Estados Unidos, né, e aqui é um esclarecimento, a gente sempre fala, né, estudar, aprender sobre política internacional também ajuda a gente a discutir a política brasileira. No Brasil tem se discutido a questão do mandato do STF, né, mandato pro STF. E você vê algumas pessoas, né, nessa discussão, teve um senador aí, por exemplo, falando, não, porque é um absurdo que o juiz do STF, o ministro do STF seja vitalício. Não, no Brasil o cargo não é vitalício, você tem a aposentadoria compulsória. Nos Estados Unidos, sim, é vitalício. Tá? Ela saiu da corte em 2006, né, por uma decisão dela. Ela decidiu se aposentar da corte. Tá? Mas nos Estados Unidos, vamos lembrar, o cargo é vitalício. E para fechar, meu caro Matias, sobre Estados Unidos, tivemos 3 episódios diferentes de violência, né, no país nessa semana que atraíram bastante no noticiário. No dia 6 de dezembro, nós tivemos 4 pessoas mortas, sendo que dessas 4, 3 eram vítimas de um homem que entrou atirando na Universidade de Nevada, em Las Vegas. Tá? O criminoso se chamava Anthony Polito, tá? E ainda não está claro, né? Ainda não há uma denúncia formal se haveria ali uma intenção terrorista, né? Quais seriam as intenções. Ele deixou uma lista, inclusive, de pessoas, né, que ele buscava atingir. Tá? Então, enfim, ainda não está claro qual seria, né? E ele foi morto, né, pela polícia, né, que respondeu a uma ligação de emergência. Tá? Ele que era professor, tá, da Universidade de East Carolina, né, e teria sido rejeitado para ser professor, né, na Universidade de Nevada. Da noite do dia 4 para o dia 5, em Austin, no Texas, tá? Nós tivemos 4, tá, pessoas mortas, outras 3 pessoas feridas, né? No caso, o homem responsável se chama Shane Matthew James Jr., que é um veterano do Exército dos Estados Unidos, que sofre de questões de saúde mental. Ele já havia sido preso por um caso de violência doméstica, tá? Não está claro, né, se essa questão de saúde mental seria um PTSD, né, alguma coisa assim, se seria algo relacionado ao seu serviço militar, enfim. E, finalmente, no último dia 3 de dezembro, nós tivemos um episódio muito triste no Queens, né, quando um homem, tá, integrante de uma família, tá, ele, usando uma faca, né, ele matou seus familiares e matou um policial antes de ser morto pela polícia. Tá? Então, né, 3 notícias aí bastante complicadas vindas dos Estados Unidos. Também na sexta-feira passada, dia 1º de dezembro, Filipinas estabelecem nova base de monitoramento em ilha no Mar do Sul da China. Desde o início do Xadrez Herbal, a gente sempre comenta as questões do Mar do Sul da China e, nos últimos meses, nós falamos muito, né, de episódios envolvendo China e Filipinas, né, com navios da Guarda Costeira Chinesa, por exemplo, tentando atrapalhar ou até mesmo impedir
que as Filipinas abasteçam um navio, um navio velho, em bom português, tá? Que foi encalhado intencionalmente e que serve ali como uma base improvisada. Né? A China faz isso alegando que o território é seu, as Filipinas dizem que o território é seu e por aí vai. E nessa semana nós tivemos, né, a inauguração de uma base de monitoramento, tá, da Guarda Costeira Filipina, tá, em uma dessas ilhotas, tá, do Mar do Sul da China. Né, no caso, a ilha de Titu. E lembrando, né, essas ilhotas, né, elas normalmente são pequenas, muitas vezes são recifes, né, nós temos os casos de recifes que foram alargados, né, foram intencionalmente aumentados, né, você tem ali aterro, concretamento, enfim, e que servem ali de tanto pequenos entrepostos como também de uma garantia, né, de uma reivindicação de uma zona econômica exclusiva. Né? A gente sempre lembra isso aqui, tá? Território não é só a massa seca da terra, tá? Se a gente pegar as Kiribati, né, as ilhas Kiribati, que são um arquipélago disperso ali, com apenas alguns milhares de habitantes e tal, e pegar a zona econômica exclusiva desses países, ou seja, o seu território marítimo, dá um território do tamanho da Argentina, que é um dos maiores países do mundo. Tá? Então, as Filipinas inauguraram, e no discurso de inauguração, né, feito pelo ministro Eduardo Ano, tá, ele disse que a base vai permitir a contenção do bullying chinês nas águas do Mar do Sul da China. Tá? Também nas Filipinas, nós tivemos um ataque terrorista na manhã do domingo, dia 3, tá, contra uma missa católica, né, lembrando que as Filipinas são um dos maiores países católicos do mundo em população, tá? Que deixou 4 pessoas mortas, e o Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico, reivindicou, tá, a autoria da ação, né, que foi numa missa na Universidade Estadual de Mindanao. Também no Pacífico, mas indo para um arquipélago ao norte, no caso o Japão, né, semana passada nós mencionamos que um avião, né, um Osprey V-22, né, que é aquele avião que também pode pousar como helicóptero, né, ele tem rotores basculantes, tá? Esse é o termo, eu acho essa palavra muito engraçada, porque eu sou bobo. Mas nós comentamos que na semana passada um desses aviões estava desaparecido, né, da Força Aérea dos Estados Unidos, e agora, né, nessa semana, nós tivemos a localização dos destroços e dos restos mortais, tá, das pessoas envolvidas no acidente, tá, 8 vítimas fatais. Já em outro arquipélago, porém mais ao sul, na Indonésia, no último dia 3 de setembro, o Monte Marapi entrou em erupção, e foi uma erupção surpresa, tá? É um vulcão que fica em Sumatra, né? Lembrando que a Indonésia é um país que tem muitos vulcões, né? E você tem ali, né, o Krakatoa e tudo mais, e a gente sempre comenta, né, que existe uma hipótese geológica muito importante para explicar o surgimento da Indonésia, né? Esse arquipélago todo fragmentado, na verdade, milhões de anos atrás, seria um território, né? Seria uma grande ilha, e essa grande ilha foi, né, entre aspas, despedaçada devido a uma grande erupção vulcânica, que é a erupção do Toba, tá? Eu fiz todo esse preâmbulo só para falar isso, mas é o nome do vulcão, tá? Não estou inventando, é o nome do vulcão. E nós tivemos uma erupção surpresa, tá, do Marapi, sem nenhum abalo sísmico prévio, algo assim, e que infelizmente deixou 23 pessoas mortas. Marapi, que poderia ser muito município da região do Cariri, assim. O município de Marapi. Não duvido que tenha um lugar chamado Marapi no Brasil. E essas 23 pessoas eram alpinistas, tá, que estavam escalando
o vulcão, né, que estavam escalando a montanha do vulcão, né, e acabaram sendo pegos nessa erupção surpresa, tá? São 2.800 metros de elevação no caso da montanha. Tem um rio, Marapi, que fica no estado do Pará, no município de Oriximiná. Pois é, vai ter algum programa do History Channel dizendo que os indonésios cruzaram o Pacífico com canoas e eles são origem dos indígenas e que tem pirâmides feitas por aliens na Amazônia. Vai ter alguma coisa assim. E que fica localizado dentro do Parque do Tumucumaqué, que faz divisa, que faz fronteira com o Suriname. Então, bem ao norte do país. Notícia do sábado passado, dia 2 de dezembro. ONU levanta embargo de armas às forças somalis. O Conselho de Segurança da ONU, né, retirou, né, o embargo que existia de envio de armamentos para as forças do exército somali, as forças do governo somali. Tá? A Somália estava em um embargo desde um embargo de armas, no caso, né, desde 1992, tá? Porém, nos últimos anos, esse embargo começou a ter, começaram a ser colocadas exceções, né, nesse embargo, e agora você passou a ter mais exceções do que regra, muito provavelmente. Então, simplesmente retiraram as restrições de envio de armamentos para a força do exército somali pela argumentação, não é uma argumentação dupla, né? Uma argumentação do governo da Federação Somali de que o país não é mais, né, um failed state, de que o país hoje tem uma institucionalidade nas suas forças de segurança, e segundo, que isso é importante na luta contra o Al-Shabaab, né, que é o principal grupo armado islamista do país. Ainda na costa da África Oriental, meu caro Matias, essa semana tivemos 47 pessoas mortas, tá, em enchentes na Tanzânia, devido a fortes chuvas no último fim de semana, especialmente na cidade de Katesh, cerca de 300 quilômetros ao norte da capital Dodoma. Tá? Foi uma chuva imprevista, né? Daqueles fenômenos, né, que a gente vê em vários países, infelizmente também no Brasil, né, de que você tem ali, por exemplo, em um dia chove o que era previsto para chover em 3 meses, né? Coisa assim. Então, infelizmente, tivemos essas mortes. E também na costa, né, oriental da África, porém mais ao norte, um dos nossos países coringa no roteiro, né? Quando precisa a gente põe na África, quando precisa a gente põe no Oriente Médio, né? O Egito vai celebrar neste final de semana, né, o início das suas eleições presidenciais. Tá? As eleições vão durar de 10 a 12 de dezembro e o Abdel Fattah al-Sisi, né, o presidente general ditador do Egito, ele vai enfrentar um cenário muito complicado nas eleições. Eu acho que ele vai ter apenas 213% dos votos. Acho que ele, né, vai diminuir. Falando sério, né, vamos lembrar, né, que em 2018, né, ele foi eleito com 97% dos votos. Tá? O que, assim, mesmo que você queira pensar que, não, ele é um cara amado pelo povo, ele é um cara competente, não existe razoabilidade em 97% dos votos. Se você botar 100 pessoas no mesmo lugar, 97 não vão concordar, quanto mais uma população de dezenas de milhões, como é o caso do Egito. Né? Mas, enfim, então o Fattah al-Sisi vai ter uma eleição aí protocolar para ser reeleito com 1.000.000% dos votos. Também no último final de semana, Coreia do Sul lança satélite espião com empresa SpaceX. Semana retrasada, né, nós comentamos do lançamento de um satélite espião norte-coreano, né, depois de 2 tentativas fracassadas, e aí tivemos aquela cúpula entre o Kim Jong-un e o Putin, e aí a Coreia do Norte, desculpem, né, conseguiu lançar o seu satélite, né, ou seja, recebeu apoio à consultoria russa, e agora foi a vez da Coreia do Sul lançar o seu satélite espião.
né? Ele foi lançado de um foguete da SpaceX, né, que é uma empresa privada da Elon Musk. Uma empresa, embora seja privada, ela depende, né, dos contratos com a NASA, tá? Em bom português. E ele foi lançado da base de Vandenberg, na Califórnia. Tá? Então, é um satélite sul-coreano, tá? Operado pela Coreia do Sul, com tecnologia sul-coreana, porém que foi lançado, repito, né, pela SpaceX a partir dos Estados Unidos. Tá? E aí vamos lembrar, né, a diferença entre um foguete, né, e um míssil balístico intercontinental é o destinatário. Tá? O governo da Coreia do Sul já desenvolveu, né, tem desenvolvido o seu programa de foguetes, né? Nós comentamos isso já aqui no programa. Né? Um foguete que lança um satélite é o mesmo foguete que pode ser usado, né, para jogar uma ogiva nuclear na cabeça de alguém. Tá? Obviamente são tecnologias com algumas diferenças, né? Então você tem que ter o veículo de reentrada, etc. Tal. Mas o foguete em si, né, foguete e míssil, só muda o destinatário. Então, muito provavelmente, esse lançamento foi feito em parceria com a SpaceX para transmitir a ideia de não ser, digamos assim, uma corrida armamentista, uma corrida espacial com a Coreia do Norte. Né, falar, porque alguns ouvintes podem se perguntar, poxa, por que a Coreia do Sul lançou o foguete com a SpaceX? A Coreia do Sul tem os seus foguetes, tá? A Coreia do Sul pode, né, lançar satélites, já lançou satélites antes. A Coreia do Sul, inclusive, desenvolveu muito do seu programa espacial com tecnologia e consultoria, entre aspas, soviética. Tá? Depois que a União Soviética acabou, nós tivemos uma grande imigração de profissionais qualificados, né? Aquela fuga de cérebros, tá? E muitos deles foram trabalhar no programa espacial sul-coreano. Tá? Assim como o programa espacial norte-coreano se beneficiou muito de ucranianos, tá? Pós-independência. Enfim, a SpaceX e o governo da Coreia do Sul já tinham uma parceria anterior, tá? Não é a primeira vez, não é o primeiro lançamento. Porém, muito provavelmente, isso daqui é uma interpretação minha, tá? Quero deixar isso claro, não é uma informação precisa vinda do governo sul-coreano, tá? Mas muito provavelmente foi feito para não transmitir, né, a ideia de que é uma competição intercoreana, dar um recado, né, talvez feito até por sugestão dos Estados Unidos, olha só, né, vamos manter o programa com a SpaceX por enquanto, tal, né, para evitar, né, um recrudescimento. Por quê? Porque a Coreia do Norte pode inclusive usar, né, o eventual fato de um lançamento de um satélite espião pela Coreia do Sul em território sul-coreano, com foguete sul-coreano, para falar, olha só, a Coreia do Sul está fazendo isso, então eu vou fazer também, né? Eu posso fazer também, tá? Da Península Coreana, meu caro Matias, a gente vai rapidamente ao subcontinente indiano registrar duas notícias. A primeira delas é que essa semana tivemos mais 13 pessoas mortas no estado indiano de Manipur, né, que é marcado por tensões que têm um caráter tanto étnico quanto religioso, né, entre cristãos e hindus. Também na Índia, essa semana nós tivemos os resultados de 3 eleições estaduais, tá, no país. E o BJP, que é o partido do Narendra Modi, o partido de direita indiano, o partido da direita nacionalista hindu, que tem uma ala, inclusive, que tem elementos do fascismo, tá? A gente já comentou isso aqui, né? A questão do movimento Hinduva e tudo mais. Enfim, o BJP venceu, tá, nesses 3 estados. Talvez o principal, né, de nota desses 3, né, tenha sido a eleição no Rajasthan, né, que é o maior estado indiano por área. Né, é um estado que cobre boa parte ali da fronteira com o Paquistão. E mais ao sul, em Seychelles, tá, nós tivemos a declaração de um estado de emergência depois que um depósito de explosivos
explodiu, com perdão da redundância, no meio de uma zona industrial, né, da capital, né, que fica na ilha principal de Marré. E, além disso, na última semana nós tivemos várias chuvas que dificultaram, inclusive, as operações de resgate e de combate aos incêndios. Então foi declarado um estado de emergência pelo novo governo das Ilhas Seychelles. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias. Notícia da segunda-feira passada, dia 4 de dezembro. Presidente de Guiné-Bissau dissolve parlamento após suposta tentativa de golpe. Nós tivemos na madrugada, né, da última quinta, dia 30, para sexta-feira, dia 1º, uma denunciada tentativa de golpe em Guiné-Bissau. Foi muito similar ao que a gente comentou em Serra Leoa, na semana passada, né? Nós tivemos um ataque de pessoas armadas a uma prisão e depois essas pessoas atacaram um quartel. Por que eles atacaram essa prisão? O que aconteceu? Tá? Isso aqui o que eu vou mencionar agora foi parte da minha mais recente coluna lá na Gazeta, que se chama justamente Mais 2 tentativas de golpe de Estado na África Ocidental. Tá? Na manhã do dia 30, o então ministro das Finanças de Guiné-Bissau, Suleiman Seydi, e o secretário do Tesouro, Antônio Monteiro, lembrando que Guiné-Bissau é um país da lusofonia, eles foram detidos por suspeita de corrupção e desvio de 10 milhões de dólares. Tá? A oposição, que é liderada pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, que é o Partido Socialista Africanista, que quando era o Partido Comunista na década de 70, liderou o processo de independência, criticou a prisão, afirmando que, na verdade, era uma tentativa de esconder evidências de corrupção. O governo, no caso, né, é do Movimento pela Alternância Democrática, que é conhecido como G15, e que foi formado a partir de uma dissidência, né, do Partido Africano pela Independência. E o presidente, o Umaro Sissoko Embalo, ele é um ex-militar, e ele que havia supostamente ordenado a prisão do ministro, porque o procurador-geral do país é um aliado do presidente nomeado pelo presidente. Então, na madrugada, integrantes da Guarda Nacional, que é como se fosse a polícia militar do país, invadiram a delegacia onde o ministro e o secretário do Tesouro estavam detidos e os libertaram. Tá? As tropas do Exército, né, especialmente da Guarda Presidencial, foram em busca, né, dos dois libertados. Tivemos trocas de tiros. Os integrantes da Guarda Nacional se retiraram para um quartel. Tivemos mais trocas de tiros entre a Guarda Nacional e a Guarda Presidencial. O comandante da Guarda Nacional, Vitor Chongo, foi preso, tá? E o número de vítimas não foi divulgado. O presidente Embalo, então, disse que era uma tentativa de golpe de Estado, tá? E ordenou a dissolução do parlamento. Lembrando que ano passado nós tivemos uma tentativa, né, uma denúncia de tentativa de golpe de Estado no país, que deixou 11 pessoas mortas. Tá? Desde a independência de Portugal, em 74, meu caro Matias, Guiné-Bissau teve 10 tentativas ou golpes de Estado, e só uma vez um presidente democraticamente eleito completou o seu mandato. Tá? O presidente alegou que os deputados da oposição que tramaram essa tentativa de golpe, só que a oposição e o judiciário criticaram a decisão, parte do judiciário, melhor dizendo, porque o parlamento foi eleito em junho de 2023, tá? Ou seja, meses atrás. E, pela Constituição do país, o parlamento não pode ser dissolvido nos primeiros 12 meses pós uma eleição. Tá? Então, é mais ou menos isso o que aconteceu no país. Tá? Nessa suposta, né, tentativa de golpe. Por que eu digo suposta? Né? Porque não está claro ainda se foi uma ação isolada de membros da Guarda Nacional, se realmente tinha uma articulação golpista, ou se o presidente está usando essa situação para dissolver o parlamento, né, e acumular poder em torno de si. Tá? Um pouco mais ao sul, meu caro Matias, na Nigéria, no último dia 3 de setembro, nós tivemos pelo menos
88 pessoas mortas em um ataque aéreo, tá, realizado com drones, tá, do exército nigeriano. E o ataque foi por acidente. Tá? O ataque foi contra a vila de Tudumbiri, que fica no estado de Kaduna, tá? Que fica bem no centro do país, tá? Um pouco ao norte, né, do Distrito Federal, onde fica Abuja. E a Força Aérea Nigeriana afirmou que tinha informações de que se tratava de um grupo, né, de bandidos, né, esses atos de banditismo que nós vemos na Nigéria, né, esses grandes grupos armados. Porém, na verdade, era a população do vilarejo celebrando o Maulid, né, que é o dia que os muçulmanos, algumas vertentes do Islã, melhor dizendo, né, embora principalmente os sunitas, celebram o que seria o nascimento do profeta. Tá? Então era uma festa religiosa e a Força Aérea Nigeriana tacou bombas no meio da festa da vila, deixando pelo menos 88 pessoas mortas, né, num caso absolutamente absurdo. Tá? Ainda no continente africano, meu caro Matias, indo agora para a região do Sahel, o Níger, né, tomou mais um passo de distanciamento em relação à União Europeia, né, e no último dia 4 anunciou que estava dissolvendo as últimas 2 missões de cooperação militar com a União Europeia. Já o Chad e a Mauritânia afirmaram que estavam saindo da Aliança G5, né, que foi uma aliança formada ali em 2014 sob né, proposta francesa, mas que ela nunca foi de fato implementada, né, o G5 do Sahel, para combate contra grupos jihadistas na região. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 7 de dezembro. Austrália e Papua Nova Guiné assinam um pacto de segurança histórico, entre aspas. Pois é, as aspas são do primeiro-ministro australiano, né, o Anthony Albanese, que disse que são 2 nações irmãos e irmãs, tá, e que é um pacto histórico. Né? Lembrando que Papua Nova Guiné, né, ela tem a sua história recente vinculada à Austrália, né? Como, digamos assim, uma representante indireta, né, do imperialismo britânico, né? Já que, né, a ilha, né, de Papua, a gente já comentou isso aqui, né, quando a gente fala, por exemplo, dos movimentos independentistas papuásios no lado indonésio da ilha. Né? Mas a ilha de Papua ela foi retalhada entre as potências europeias, né, com mais ou menos metade, né, ficando com os Países Baixos, que são a parte hoje da Indonésia, e a outra metade você tinha uma parte norte, que era uma posse alemã, e a parte sul, que era uma parte britânica. No início do século, agora eu não vou lembrar, acho que foi em 1905, por aí, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, os britânicos transferiram o seu domínio para a Austrália, né, que era um domínio, né, um reino independente, porém é parte do império de qualquer maneira. E depois da Primeira Guerra Mundial, a parte alemã também foi incorporada a esse pedaço australiano. E os australianos, né, administraram o território que hoje corresponde a Papua Nova Guiné até a década de 1970, quando o país se tornou independente, porém ainda mantendo muitos vínculos com a Austrália e o Reino Unido, incluindo a Elizabeth II como a sua monarca. Né? Lembrando, Papua Nova Guiné é um reino da coroa. Tá? O Carlos III, né, é o rei de Papua Nova Guiné. Tá? Inclusive, ele e o pai dele, né, adoram irem para as ilhas da Oceania, porque ele se diverte ali no seu racismo recreativo, né? O pai dele uma vez falou, né? Tem um culto, acho que é em Tuvalu. Isso, exatamente. Pro príncipe Edward, né?
Agora eu não lembro se é o Edward, se é o Henry, é um dos feios lá. Enfim, então o pai dele, né, o ex-príncipe consorte, uma vez fez uma declaração sobre sobre a população de Papua Nova Guiné, que era do tipo, não, eu adoro porque aqui eles sabem que o homem branco é superior, um negócio assim, sabe? Enfim, um desses absurdos. Porém, nos últimos anos, né, e isso a gente comenta aqui, né? Era o príncipe Philip, justamente. O príncipe consorte. É. Então, deve ser daí que veio esse comentário racista. Que tem um culto lá a ele. Nos últimos anos, como a gente sempre comenta aqui, a China tem se aproximado, né, muito da Oceania, tanto na política quanto na economia, e a Austrália, né, buscou intensificar então seus laços com Papua Nova Guiné, que até pouco tempo atrás eram, entre aspas, garantidos, né, agora ela tem uma concorrência, tá? E isso agora vai significar, né, uma cooperação em segurança, incluindo polícia e judiciário. Porém, também pode significar, melhor dizendo, uma presença militar australiana na região. Tá? Na região, digo, em Papua Nova Guiné, especialmente. E como parte desse componente militar, para ter um componente ali simbólico, né, porque os símbolos sempre movimentam muito as pessoas, né, o Albanese fez uma homenagem à população de Papua Nova Guiné pelo seu papel durante a Segunda Guerra Mundial, né? Porque Papua Nova Guiné foi um campo de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo presença de tropas australianas. Então, teremos aí, né, tivemos, melhor dizendo, a assinatura desse pacto de segurança. E perto ali, né, dos dois países, na Nova Zelândia, tá? Nessa semana, meu caro Matias, tivemos uma ótima notícia, já que os primeiros filhotes, né, de kiwi, tá? Kiwi, o pássaro, não a fruta, tá? A fruta kiwi não dá filhote, tá? Ela dá, sei lá, frutos, né? Brotos, germina, não sei, tá? Mas o filhote de kiwi, se você não sabe, tem um pássaro na Nova Zelândia chamado kiwi, que é um pássaro que não voa, tá? Que tem um bico grandão, assim, um bico bem comprido. É um daqueles animais que ele é meio feio, meio desajeitado, mas justamente por ser feio e desajeitado ele fica fofinho, né? É que nem o cacapô, que a gente já falou aqui. Inclusive, tinha uma ouvinte nossa que disse que ia mandar um cacapô de pelúcia pra gente. Não recebemos, eu quero meu cacapô de pelúcia. Mas tivemos a primeira notícia de filhotes de kiwi nascidos, tá, fora de cativeiro na região de Wellington, em um século. Tá? A região de Wellington, né, que é a capital da Nova Zelândia, tá? Acredita-se que fazia 150 anos desde que você teve o nascimento de kiwis em áreas selvagens no entorno da capital, tá? Ou seja, sem ser em cativeiro, e os conservacionistas estimam que hoje tenham apenas 26 mil kiwis. Tá? Alguns dos nossos ouvintes podem falar, poxa, 26 mil é grande, mas se você pensar para uma população de pássaro, ela é relativamente pequena. Então, mais aí uma boa notícia vinda da Nova Zelândia. Abaixa o volume, porque lá vem o Double Fucking Breaking News. Eu nunca lembro ao certo a ordem. Mortes em massa de elefantes marinhos são registradas enquanto a gripe aviária se espalha pela Antártica. Então, essa é um double fucking breaking news meio mandrake, né? Porque assim, não é exatamente uma notícia de hoje, é uma matéria publicada hoje pelo Guardian, tá? De autoria da Phoebe Weston, tá? Não sei se ela tem parentesco com a Phoebe Buffet, e é uma matéria que fala, né, que está ocorrendo uma epidemia, tá, de gripe aviária no continente gelado, inclusive, tá, com mortes, né, de elefantes marinhos, mortes de pinguins, tá, e também mortes de gaivotas. Tá? Isso está afetando tanto a Antártica quanto também a ilha da Geórgia do Sul e as Ilhas Falkland.
tá? Ou Ilhas Malvinas, né? Lembrando, aproveitando que essa semana tem, né, vamos ter a posse na Argentina, lembrando do correto. Se você estiver falando com um argentino, é Falklands. Se você estiver falando com um britânico, é Malvinas, tá? E se você prestar concurso, é Malvinas. Isso, a posição brasileira é Malvinas, tá? Segundo a matéria, nós temos 8 locais com surtos de gripe aviária, tá? No continente gelado, e 20 locais com suspeitas, tá? Devido a mortes, com perdão da redundância, suspeitas de animais nesses locais, tá? Então, enfim, esperemos que isso se resolva, não sei como, não faço a mínima ideia como, mas fica inclusive a sugestão de leitura, tá? Dessa matéria que eu citei. E também hoje o Comitê Olímpico Internacional disse que atletas russos e bielorrussos poderão competir nas Olimpíadas de Paris no ano que vem. Bem, os atletas russos e bielorrussos vão poder competir como neutros, tá? Não vão poder usar as bandeiras dos seus países, mas vão poder competir normalmente, né? Lembrando que nós tivemos a suspensão de atletas dessas nacionalidades de várias competições, tivemos a suspensão, né, de clubes russos das competições da UEFA, por exemplo, né, de futebol. Então tivemos esse anúncio, tá, que gerou protestos, inclusive, da Ucrânia e da Polônia, tá? E tem um outro asterisco, tá, meu caro Matias, que é eles não podem ter apoiado ativamente a guerra na Ucrânia. Então, isso é muito interessante porque, assim, como isso será fiscalizado? O que vai ser apoiar ativamente? Né? Então, você tem lá o Instagram, uma rede social qualquer de uma atleta russa, e ela tá com a bandeira da Rússia. Isso é para a guerra? Ela tá com uma bandeira da Rússia com a letra Z. Ela tá no front, né? Sei lá, visitando as tropas no front. Né? Ou seja, o que vai ser estabelecido como apoiar ativamente a guerra, porque é o termo que o anúncio do COI fez, tá? Ativamente, tá? Segundo as informações do COI, e aí tem uma outra questão, que é, segundo as informações do COI, dos 4.600 atletas que já se qualificaram para os Jogos Olímpicos de Paris, temos 8 russos e 3 bielorrussos, tá? Por quê? É um número muito pequeno, né? Por quê? Porque vários deles não puderam competir, inclusive nas competições que classificavam, né? Sejam eliminatórias, sejam etapas regionais, enfim, o que for. Então, isso daqui ainda vai dar muito pano para manga, porém, de qualquer maneira, é um exemplo, tá, do que a gente tem falado já tem alguns meses, né? Especialmente desde o dia 7 de outubro, né? Quando nós tivemos os ataques do Hamas, né, e aí, consequentemente, os olhos do noticiário, os olhos do mundo se voltaram muito mais, né, para Palestina e Israel do que para a guerra na Ucrânia, a guerra na Ucrânia está perdendo fôlego na opinião pública mundial. Né? Porque, assim, quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, nós tivemos uma onda, né, de ações mirando quase tudo em relação à Rússia, né? Teve lá, por exemplo, aquelas coisas até do o drink Kiev Mil. Isso, Moscow Mil virou Kiev Mil e tudo mais. Agora já, né, isso está começando a perder fôlego, está começando a perder gás. Isso aqui é um ótimo exemplo, né, disso, né, um exemplo visível. E para registrar no mundo esportivo, no último dia 2 de dezembro, tivemos a cerimônia de encerramento dos Jogos do Pacífico. Né? A Nova Caledônia manteve-se aí em primeiro lugar, com 197 medalhas, sendo 82 de ouro. A gloriosa República de Vanuatu terminou em 15º, com 19 medalhas no total, sendo delas 3 de ouro. Tá? Então, se algum dos nossos ouvintes acompanhou alguma das modalidades, né, não sei nem como dava para fazer para acompanhar, né? Enfim, mas a gente comentou aqui, né, que para quem gostava de rugby ia ser divertido, porque ia ter 3 modalidades de rugby, né? Enfim, se você acompanhou aí alguma das modalidades, mande uma mensagem, manda um e-mail, manda um comentário, alguma coisa assim, e é isso.